Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Lições Fraternais, mais um capítulo dessa obra, né? Religião dos Espíritos, hoje chegando no capítulo 45, Esquecimento e Reencarnação. Lembra, na semana passada, eu já dei um spoilerzinho do que seria a lição passada, na verdade, que já estava nos remetendo para essa aqui. Já estava nos preparando para aquilo que ia ser tratado. Então veja como muitas das vezes uma lição está diretamente ligada à outra. E é o que a gente vai ver nessa daqui. Esquecimento e Reencarnação, capítulo 45 da Religião dos Espíritos. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica é preciso atender ao problema da carga e condução. Encetando uma nova existência corpórea, para determinado feito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas e, para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como um recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual, no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque, pouco a pouco, o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Esse é o capítulo 45, Esquecimento e Reencarnação. Está vendo como eu falei que a nossa conversa da semana passada ia ter muito a ver com a aula de hoje, com a conversa de hoje. Porque o esquecimento e reencarnação desse capítulo, ele faz menção à questão 392 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fez a seguinte pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? E a resposta: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Se o véu lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Olha aí, lembra que nós falamos na aula, eu já dei na introdução na semana passada, quando nós dissemos o quê?
Deus não quer que saibamos de tudo. Mas por que Deus não quer? Não, porque tem um propósito. É o propósito da abençoada evolução, da progressão. Como ele disse aqui, muitos voltam para quê? Para se refazer, como Emmanuel disse no texto, muitos voltam para refazer ou simples e claramente para evoluir. Está vendo? Então, por isso que presta atenção no que você faz. Para quê? Para não ter que voltar. Ah, mas eu não gosto daquele indivíduo. Ok, vamos lá. Não odeie. Comece não odiando. Respeite os diferentes de você. Respeite. E muitas pessoas acham que eu sou diferente e também podem não me respeitar. E aí? Como que eu vou encarar a situação? E aí vem a lição do esquecimento e da reencarnação. O que acontece? Nossas existências passadas são escondidas de propósito a quando estamos encarnados, quando estamos aqui. Por quê? Porque isso ia interferir, como nós falamos na aula passada. Ia interferir sem dúvida. Ele disse aqui na resposta. Ficaria ofuscado, sem transição, sem entender. Nós sairíamos do escuro para o claro. Por quê? Ah, mas eu percebo quando eu falo de sentimento que o que dói em mim dói em você. Então, a lição do Cristo vai fazer sentido nisso daqui quando eu disser, não faça para o outro o que você não gostaria que te fizesse. Não fez sentido agora? Ah, sim. Nossa, por que o outro me fez tanto mal? Talvez em vidas passadas tenha eu feito mal para ele. E aí começa tudo. E outro dia, assistindo a um podcast, eu vi que as pessoas criticaram. Disseram, mas a doutrina espírita, na compreensão deles, disseram, sempre esconde o passado. Mas é porque Deus não quer que saibamos de tudo. Ele tem esse propósito. E aí, a gente precisa fazer aqui, o homem não pode nem deve saber de tudo, como ele disse aqui na resposta, né? Vamos relembrar aqui uma lição lá daquele outro livro que nós já estudamos, né, O Espírito da Verdade, na lição 99. O que era a lição 99? Mensagem da criança. Lembra que lá nós dissemos o quê? A razão pela qual nos afinizamos de imediato com o bebezinho que acaba de nascer. Aquela criança que chega naquela família recém-nascida, toda com aquela esplendorosa fofura, cheia, né, de graça, cheia de bênção ali que a gente vê a vida iniciando, né, uma vida terrena, uma nova existência começando. E ali que desperta naquele pai e naquela mãe? Aquele carinho, aquele aconchego, aquele acalento, naquela fofurinha que eles acabam de receber. O amor personificado. Não é verdade? Um filho para um pai, para uma mãe... Eu estou falando daqueles que amam, claro. Recebem da mão de Deus o quê? O amor personificado, que é um filho para um pai e para uma mãe. E aí o que acontece? A mãe acolhe nos braços aquela criaturinha que ela gestou por mais de 30 semanas. Aquele corpo que foi todo moldado para receber aquela criaturinha. E recebe com todo esse carinho. E qual é a razão desse acolhimento? É o envolvimento de ternura, de acolhimento incondicional. É ali que a gente começa a aprender a lição do Cristo, quando ele disse assim, o amor incondicional. Qual pai, qual mãe não passa na frente do filho no sentido de proteção, do bem-querer, do bem-estar do filho? Educando, e é esse o propósito. E ali, na verdade, naquela fofurinha, naquela doçurinha que acabou de chegar, tem o quê? Tem um espírito encarnado ali. E aquele espírito pode ser, muitas das vezes, muito mais antigo que o pai, que a mãe, de outras vivências e existências, e que ele traz, às vezes, uma moral muito diferente daquele pai e daquela mãe, como nós também vimos em lições passadas, com qual propósito? Do aprimoramento. Sempre do aprimoramento. Veio também com um aprendizado que ele traz e que ele vai receber daqueles pais. Por isso a gente aprende lá na parentela corporal, parentela espiritual que está no Evangelho, essas diferenças, que ora diz, mas o pai e a mãe são probos, são dignos, são honestos, e o filho, o oposto. O filho não tem chance, o filho não tem condição. Mas esse é o desafio daquele pai e daquela mãe. Eles vão dar todo o amor para endireitar aquele filho. E aí, claro, vai entrar o livre-arbítrio daquele filho, daquele espírito encarnado, para que ele se queira, ou não, regenerar-se. Vai ficar a cargo dele. Porque se nem Deus interfere no livre-arbítrio, que dirá nós? A gente pode instruir, a gente deve instruir um filho, a gente deve passar as melhores
condições morais, de exemplo, como se diz, o diálogo, a conversa educa, mas o exemplo arrasta. Então aquilo que eu quero que o meu filho faça, que eu demonstre da melhor maneira possível, da forma mais moral possível, pautada no quê? Na moral do Cristo, através do Evangelho. Então esse é o ensinamento daquela criaturinha para que ele se aprimore. Porque veja só, esse exemplo clássico de mãe e filha, mas você quer saber se o filho foi o algoz da mãe e vai interferir isso, mas imagine muito maior do que isso, e não só isso, como eu estava dizendo naquele podcast que as pessoas acabam, mas o Espiritismo diz que você vai saber que minha mãe foi um algoz, foi um carrasco para mim, ou que eu fui um carrasco para minha mãe. Imagine em todas as outras situações, todas as pessoas que você trabalha, pessoas da sua família, você tivesse feito algum mal para elas, ou tivessem te causado algum prejuízo, como encararia isso? Como viver diante dessa situação, sabendo de tudo isso? Nós teríamos como buscar a paz dessa maneira? Então não. Então, esquece o passado e faça diferente. É isso que ele está falando. Como Emmanuel disse, e eu repito, uns que vêm com o intuito de reparação e outros que vêm por simplesmente evolução. Por isso nós estamos nessa família mesclada, onde com um afinizamos e outros nem tanto. Aí o propósito, o desafio, para o quê? Burilando tudo isso, lapidando tudo isso daí. E veja a beleza da lição, que aí ele nos ensina que esse espírito adormece naquele corpo do seu nascimento, por volta até dos 7 anos, quando ele começa a despertar, quando ele começa a mostrar quem ele realmente é, que aí ele sai daquele sono, daquela dormência e passa para a sua realidade de colocar o quê? Os seus instintos para fora. E por isso o pai e a mãe que trazem aquela ternura desde o seu berço para educar da melhor maneira esse filho. E lá na adolescência, então, por completo a reencarnação, que aquele espírito é quem se demonstra. Só que aí ele já vem com a bagagem, além da bagagem que ele trazia, aquilo que aquele pai e aquela mãe está ensinando para ele. E aí ele começa a comparar. Está vendo que beleza de ensino esse aqui? Eu acho primoroso. Ele está falando aqui que é quando atinge os 7 anos que a personalidade daquele espírito começa a se pôr para fora, começa a se demonstrar quem ele é e para que ele veio. A importância do pai e da mãe naquela situação, do ensino, do aprendizado que eles estão passando para aquele filho. E o aprendizado que o filho também passa para o pai e para a mãe muitas das vezes, nas situações nas quais ele coloca os pais. Veja que tudo é aprendizado, observe nisso. Né? Então, é exatamente como Emmanuel nos escreve no parágrafo final, que a situação social e familiar seja diferente em relação ao anterior, mas o esforço da consciência é o mesmo, ou seja, que o aprimoramento deve continuar, tanto para o pai e para a mãe, como para aquele filho que acaba de chegar, naquela ternura toda, e ao longo da vida o aprendizado se perpetua, com qual intuito? Do aprimoramento de todo mundo. E aí, faça sua reflexão acerca desse tema, muito interessante, muito aprendizado aqui. Eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem a gente se revê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.